Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta aula que te torna nota 10 nas avaliações. E com este ambiente, esta atmosfera que eleva os seus conhecimentos. Muito bem, vamos aqui para finalizar a parte das concentrações aqui deste capítulo, falando do título em volume e título porcentagem em volume de soluções. Tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos, vamos nessa e bora ser gigante em química. Anote aí no seu material que o título em massa é a fração da massa de uma amostra de solução que corresponde ao soluto. Até aí tudo bem, foi o vídeo anterior, foi a aula anterior. De modo semelhante, o título em volume, que vamos simbolizar por TV, é o título em volume, nos informa a fração do volume de uma solução que corresponde ao soluto, o volume do soluto, né? Perdão. Nos informa a fração do volume de uma solução que corresponde ao soluto. Isso é quando o soluto é líquido. O solvente também. Então nós temos aí a relação volumétrica do soluto na solução. O título em volume de uma solução expressa a relação entre o volume de soluto, que está presente numa amostra de solução, e o volume total desta amostra de solução. Então você vai seguir essa fórmula aqui, ó. O título em volume, o TV, é você pegar o volume do soluto e dividir pelo volume da solução. Não é similar? Não é similar? Olha aqui, ó, a anotação da aula anterior ainda, ó. O título em massa. O título em massa é a massa do soluto pela massa da solução. E como a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, o volume da solução não é diferente. Então, aqui você pode também anotar dessa forma, ó, faz uma OBS aí. Anotei aqui, pronto. Você vai poder... Muito obrigado, Deus abençoe. Ok. Você pode fazer aqui também o seguinte, ó, que o título em volume é o volume do soluto dividido pelo volume da solução, que é o quê? Deixa eu subir um pouquinho aqui para não escrever aqui. Pronto. O título do volume do soluto sobre o volume da solução, que é o volume do soluto mais o volume do solvente. Inclusive, é bom mesmo você ter essa relação. É importante você ter essa visão para a resolução de exercícios. Os exercícios, eles não vêm apenas com a ideia que você decore a fórmula e aplique, mas também que saiba manipular a fórmula. Então vamos lá, um exemplo de visão sobre essas informações. Imagine uma solução aquosa de álcool, na qual o título em volume do álcool seja 0,25. O título do álcool é 0,25. O que isso quer dizer, Franklin? Isso quer dizer que o volume de álcool corresponde a 0,25 do volume total da solução. É a taxa, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma leitura, inclusive, de trás para frente, ó. Acompanha comigo aqui. 0,25 é o título em volume do álcool na mistura. 0,25, matematicamente, é você ter o quê, gente? Ó, 0,25, fração. 0,25 sobre 1. Tudo bem? Então, de 1, eu tenho 0,25. E de 10, tem 2,5. E de 100, tem 25. Tá entendendo? Então, o título representa isso, tá? Do total 1, quanto que tem do soluto? Bom, eu tenho 0,25 de 1. Aí você vai fazendo essa fração. Vai multiplicando por 10. É 10. De 10 tem 2,5. De 100 tem 25. Ó, de 100 do total,
tem 25, que é o soluto. Aqui eu já tenho uma ideia. Que ideia, Franklin? A ideia de que eu tenho 25 em 100. Quando eu tenho essa visão do quanto que eu tenho em 100, já posso dizer que eu tenho uma noção de porcentagem. Tudo bem? E é proporcional, gente. É proporcional. Olha essa visão aqui, ó. 25 em 100, eu não falei a unidade, tá? Então aqui tá dizendo, ó, isso equivale a 25 ml em 100 ml. Perfeito, porque o título não tem unidade. Equivale a falar 25 litros em 100 litros? 25 em 100. Mas se não for em 100, for em 50, que é a metade, então o volume é proporcional, né, gente? 12,5. Então também temos aqui uma noção de regra de 3. Então essa é uma aula em que eu vou te apresentar uma visão sobre título, né? É um pouquinho diferente da aula anterior, mas é a mesma coisa. Então estou aproveitando para explicar diferente nesta aula. Na solução de álcool de V igual a 0,25, ou seja, de título em volume 0,25, podemos, de modo parecido ao que fizemos com o título em massa, dizer que a porcentagem em volume de álcool nessa solução é 25%. Quando o título em volume é expresso em porcentagem, tem-se a porcentagem em volume do soluto na solução. Então nós escrevemos então que isso aqui representa porcentagem do título em volume, que significa multiplicar por 100, tá? Ó, 100 vezes o título em volume. Então, vou reescrever. Porcentagem, volume. É a porcentagem volumétrica. É 100 vezes o título volumétrico. Bem como lá no título em massa, a porcentagem em massa, porcentagem massa-massa, é a porcentagem do título em massa. Significa 100 vezes o título em massa. Sensacional, ensino transformador. Então você tem aí essas duas relações de porcentagem, né, para massa, análogo para volume. Bom, diante dessas informações, agora podemos praticar, não é verdade? Então vamos lá. Vamos começar por esse aqui, ó. Praticando número 1. Interprete o rótulo do frasco. O rótulo está dizendo assim, ó. Álcool hidratado, 96% em volume, contém 1 litro. Admita que a água é o solvente, apesar de presente em menor quantidade que o álcool. E que não haja contração de volume na mistura água e álcool. Não haja contração de volume. Quais são os volumes de água e de álcool presentes no frasco? E agora? Como é que nós vamos resolver essa situação? Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui uma informação. Ó. Isso, agora vai. 1 litro significa 1000 mililitros. Concorda comigo? Então, isso vocês vão anotar aqui. Anota aí no seu espaço, né? Vou escrever aqui, ó. 1 litro significa 1000 mililitros. E 1000 mililitros corresponde à mistura toda, 100%. Quantos mililitros desses 1000 estão para 96%? Então, vamos lá. Opera, doutor. Multiplicação cruzada, 100x igual a 1000 vezes 96, né? 96 vezes 1000, 96.000, né? X vai ser igual a... Então, você vai cortar os zerinhos, não é verdade? 96.000 dividido por 100. Então, você tem 2 zeros. Aqui, ó, 2 zeros. Resposta, 960 mililitros. Quais os volumes de água e de etanol?
Esse ml aqui corresponde à porcentagem volumétrica de etanol. Então, 960 mililitros de etanol. Muito bem. Então, o que acontece? O volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente, não é ou não é? Se o volume da solução é de 1000 mililitros, e ele falou que para você considerar o solvente água, então o soluto é 960, então qual é o volume de água? Então é óbvio que eu estou aqui colocando em matemática para ficar didaticamente, pedagogicamente bonito e organizado, mas eu tenho certeza que você aí, ao som dos passarinhos, você está ouvindo o som dos passarinhos? Hã? Então, vou te dar uma dica, eu estou aqui gravando a minha aula para você, tomando o meu café ao som dos passarinhos. E o volume, ó, o volume ficou de 40 mililitros, ok? Agora você vai fazer o seguinte, você vai pular para o próximo vídeo, porque nós temos aí mais exercícios para praticar, né? Que são os exercícios de aula. Show de bola? Não tem como você aprender, não tem como não aprender química com tanto exercício que a gente faz aqui. Eu chamo isso aqui de Kumon químico. É sensacional. Ensino transformador. Vai lá. Bora ser gigante química e lembre-se, você é muito maior do que a tua própria autoimagem mostra pra você.